Saudações a todos em nome da Associação Nacional de Saúde Mental e do Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção. Sejam bem-vindos a essa webconferência Tabaquismo Eletrônico 101 e Jovens Latinos. Dispositivos, riscos, esforços para a prevenção e soluções. Meu nome é Fabrícia Prado, eu sou psicóloga brasileira e assistente social clínica, licenciada no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Eu vou estar apresentando a vocês a versão traduzida por mim para o português desta webconferência que foi originalmente apresentada em inglês e teve como anfitriã a senhora Dolca Michele Zelaya, coordenadora de projetos para o Centro Nacional Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, PTTC. Antes de introduzi-los aos apresentadores, aqui estão algumas breves informações e instruções sobre esta conferência. Esta conferência está sendo gravada e arquivada para reprodução futura. Está sendo gravada também em espanhol. Há perguntas muito interessantes que surgiram durante a sessão de perguntas e respostas nesta conferência ao vivo, e eu também as traduzi e poderei apresentá-las ao final. Então, espero que vocês fiquem e participem também da sessão de perguntas e respostas, porque há informações novas que surgiram durante essa sessão, que não estão presentes durante a apresentação. Além disso, peço também que completem uma pesquisa breve de avaliação de satisfação ao final. Embora não forneçamos crédito para educação continuada para este evento, pretendemos fazê-los para eventos futuros. Para esta webconferência, podemos fornecer a você um certificado eletrônico de participação, com 1 ponto de crédito ou mediante solicitação quando você concluir a avaliação. Então, vamos começar apresentando o PTTC, ou o Centro Hispânico-Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, que está localizado na Associação Nacional Latina de Saúde Mental e Abuso de Substâncias, NALBA, por suas siglas em inglês. NALBA é uma organização sem fins lucrativos, localizada no Novo México. NALBA foi criada para atender a necessidade de uma voz nacional unificada para a população latina no campo da saúde mental e para chamar atenção às disparidades existentes nas áreas de acesso, utilização, pesquisa baseada em evidências científicas e pessoal efetivamente treinado. O PTTC Nacional Hispânico-Latino é parte da rede PTTC, que é um recurso multidisciplinar internacional para profissionais da área da saúde e da prevenção. Criado em 1993 pela Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, SEMSA, a rede PTTC é composta por 10 centros regionais nacionais, 6 centros internacionais de HIV, 2 centros de áreas de foco nacionais e um escritório de coordenação da rede. Juntas, a rede atende a todos os 50 estados dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Ilhas do Pacífico de Guam, Samoa Americana, Ilhas da Micronésia e Ilhas Marianas. O Centro de HIV e AIDS Internacional atende ao Vietnã, Sul da Ásia, África do Sul e Ucrânia. Aí vocês podem ver um mapa do PTTC com base nos Estados Unidos. Os Centros Nacionais de Transferência de Tecnologia para a Prevenção de Hispânicos e Latinos
tem um foco nacional nas comunidades latinas e hispânicas e na força de trabalho que presta serviços a essas comunidades. O PTTC hispânico e latino conta com a equipe do Dr. Pierluigi Mancini, que é o diretor do projeto, Alex Santos, assistente administrativo executivo, e a senhora Douka Michele Zelaya, que é a coordenadora do projeto. Solicitaremos a você uma breve avaliação ao final desta webconferência. Esta pesquisa é muito importante para o trabalho que o PTTC realiza e dá a oportunidade para que eles melhorem esforços de treinamento e garantam fundos para continuar esse trabalho. Por favor, dediquem um momento para completar esta avaliação. Agora é hora de apresentar os palestrantes desta webconferência. A senhora Judy Mezei e Abby Baker Butler. Judy Mezei se formou em psicologia na Cornell University e ingressou nas Forças de Manutenção da Paz, chamado Peace Corps, como educadora em saúde na África Ocidental. Desde então, trabalha no campo de abuso de substâncias, primeiro como consultora e depois executando programas comunitários. Ela concluiu seu mestrado em gestão de recursos humanos na Mercy College. Atualmente, ela é diretora de um programa comunitário para assistir estudantes da Service Corporation. Judy desenvolveu e supervisionou programas comunitários de abuso de substâncias e programas de prevenção em comunidades diversificadas. Abby Butler é um aluno de terceiro ano da Blind Brook High School. Abby atua como representante estudantil da Blind Brook Community Coalition e ele é presidente do Conselho Consultivo Juvenil de Westchester, do Condado de Westchester. Abby foi fundamental na aprovação da legislação sobre tabaco no Condado de Westchester, chamado Tabaco 21. E agora ele está trabalhando na iniciativa desse mesmo programa de Tabaco 21 em outro condado, no condado de Steuben. Ele é o diretor da Associação Sem Fins Lucrativos de Defesa e Expansão Legislativa, para que os jovens decidam prevenir o abuso de substâncias. A dedicação de Abby ao público é evidenciada pelo seu papel como cofundador da Coalizão de Estudantes contra a Violência Armada em Westchester. Ele foi selecionado em 2019 com a honra da saúde pública do Condado de Westchester. Abby foi apresentado no MVC com relação aos avanços acima e de segurança. Ele foi recentemente selecionado como um dos 2 delegados de Nova York para o programa juvenil do Senado dos Estados Unidos em 2019. Abby acredita que a regulamentação e a educação é a chave para prevenir o uso de cigarro entre os adolescentes. A palestrante Judy Mezei inicia essa apresentação e ela e Abby Baker revezam na apresentação de acordo com as suas especialidades. E essa é uma tradução na íntegra das palavras utilizadas por eles durante essa conferência ao vivo em inglês. Para começar, vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Como você pode ver, temos 6 objetos. Todos eles parecem muito coloridos e interessantes, e alguns deles estão relacionados e outros não. Dê uma olhada em todas as letras de A a F e pensem em quais letras você acha que não estão relacionadas aos cigarros eletrônicos e quais você acha que sim, que estão relacionadas a cigarros eletrônicos. E vamos ver se você pensa na resposta correta. Então, se você já pensou, a resposta correta foi que os produtos C, D e E
estão relacionados aos vaporizadores ou cigarros eletrônicos, enquanto que A, B e F não estão. Como você provavelmente pode deduzir a partir destas imagens, é que é muito difícil distinguir os itens ou objetos relacionados aos vaporizadores ou cigarros eletrônicos daqueles não relacionados. A única maneira pela qual esses itens e objetos são realmente distinguíveis é pelas medições em miligramas que são visíveis nos produtos C, D e E. E se vocês olharem na parte superior do D, diz vapor fino em um local bem fácil de esconder. Então, só para vocês começarem a terem uma ideia do que são esses cigarros eletrônicos e como podem ser diferentes. O que são os cigarros eletrônicos? O nome oficial não é realmente cigarros eletrônicos. Para serem mais científicos, o nome é Sistemas Eletrônicos de Entrega de Nicotina, SEEN, ou ENDS, em inglês. Então, eles foram originalmente desenvolvidos como uma alternativa mais segura aos cigarros normais, para ajudar os fumantes a reduzirem o consumo, porque esses cigarros eletrônicos não queimam nada e não combinam, não emitem fumaça. Portanto, eles seriam um pouco melhor para a saúde do que os cigarros tradicionais. No entanto, esses cigarros ainda têm muitos efeitos negativos à saúde. E nos últimos anos, muitos consumidores que não usavam cigarros começaram a usar cigarros eletrônicos, o que está causando uma crise na saúde pública. Muitos desses novos usuários de cigarros eletrônicos são jovens, e isso está causando muitas consequências indesejadas. Os ENDS têm várias formas e não há uma definição padrão da aparência de um cigarro eletrônico, pois eles podem ter designs e ingredientes diferentes, e a variedade de nomes é infinita. E aí você pode ver narguilé ou hookah, e-cig, cigarro eletrônico recarregável mini, médios estilo caneta ou vape pens, vapeador pessoal mod, M-O-D, cigarro eletrônico mod ou mods system ou kit avançado, JUUL ou pods system. Existem tantos nomes e formas diferentes quanto você pode ver na imagem à direita deste slide. Cigarros bonitos que podem ser difíceis de perder de vista. O que todos eles têm em comum é que eles foram originalmente concebidos como dispositivos para ajudar pessoas a pararem de fumar, mas que poderíamos dizer que saíram dos trilhos e estão causando muitos prejuízos à saúde. E aí, nessa imagem, você pode ver como é por dentro de um cigarro eletrônico, como ele funciona. Uma coisa que todos esses cigarros têm em comum é essa estrutura mecânica básica. Todos esses cigarros têm uma bateria conectada a um interruptor que ativa um elemento de aquecimento e um microprocessador que aquece um cartucho de líquido ou suco que contém nicotina. Um propilenoglicol, que é um ingrediente encontrado em combustível de avião, além de muitos outros produtos químicos. Se você prestar atenção nesse slide, você pode ver como há tipos diferentes de produtos de cigarros eletrônicos. O segundo, a partir da esquerda, na linha superior, parece muito bonito, muito desejável. É um dispositivo chamado Suorin, e você pode ver que ele é muito mais diferente daquilo que você
pensaria tradicionalmente do que é um cigarro eletrônico. Então, como vocês podem ver, eles podem ser muito bem disfarçados. Um pouco mais sobre o que há neste suco ou líquido dos cigarros eletrônicos. Alguns contêm um produto químico extremamente viciante encontrados nos cigarros e outros não, mas podem surgir uma variedade de produtos químicos diferentes nesses líquidos, incluindo diacetil, propileno, glicol, bem como muitos derivados de outros produtos químicos relacionados à maconha, que podem ser inseridos em cartuchos de cigarros eletrônicos. Juntos, essa ampla mistura de produtos químicos, sem muita regulamentação e com muitos efeitos negativos diferentes de cada um, torna esses cigarros muito perigosos, porque cada um desses produtos químicos tem efeitos negativos sobre a saúde do corpo e, quando combinados, esses efeitos se agravam. Também existem diferentes tipos de sistemas eletrônicos de entrega de nicotina em diferentes formas. O processo do cigarro eletrônico é o suco eletrônico. Alguns desses dispositivos de cigarro já vêm preenchidos com um líquido que pode ou não conter nicotina, como narguilé, enquanto outros, como o cigarro Juul, que é extremamente popular entre os jovens, vem já com cartuchos cheios de um suco eletrônico que deve ser inserido no dispositivo. Outros anexaram compartimentos onde os usuários podem colocar seu próprio líquido, folha ou cera, no caso da maconha, que eles estão misturando. Aí você pode ver um exemplo de um dispositivo Juul, que é bem popular, porque é muito elegante, vem com cores legais, diferentes, e é relativamente fácil de esconder, porque ele se parece com um pendrive. Os cartuchos, como você pode ver, também são relativamente pequenos. No entanto, cada um desses cartuchos tem 2,5 vezes mais nicotina do que um maço de cigarro. Como muitos adolescentes dizem que podem consumir tudo isso em apenas um dia, isso é extremamente preocupante, pois causa mais dependência entre os jovens. Vamos falar um pouco mais sobre esse cigarro popular Juul. Então, esse é um tipo de cigarro eletrônico que tem uma grande variedade que contém nicotina. Mas muitos adolescentes não sabem, o que os leva a percebê-los como menos prejudicial. E é realmente extremamente poderoso. A nicotina nos Juuls tem uma forma especialmente fácil de absorver. É o chamado sal da nicotina. Ao contrário dos cigarros, que os torna ainda mais poderosos do que outros dispositivos, porque ele pode entrar mais facilmente na corrente sanguínea. Além disso, o Juul adquiriu seu próprio significado, sua própria definição, virou como um jargão na prática. Então, eles não consideram o Juul realmente iguais. É como se fosse uma alternativa mais legal, não tão ruim, como um hobby divertido e estimulante. Né? Eles podem falar, por exemplo, eu estou Juuling, né? Virou um verbo também. E, na verdade, isso não é, porque os Juuls podem ser facilmente acessíveis, os regulamentos sobre eles são poucos, eles são vendidos em muitos postos de gasolina locais ou mini mercados, o que facilita a compra por adolescentes. Depois falaremos um pouco mais sobre o tabaco 21, que tem como objetivo controlar e regular isso. Além disso, uma outra preocupação das cápsulas de Juuls é que elas podem ser
hackeadas ou pirateadas. Isso é um pouco diferente dos hackers que podem estar associados a um computador, mas o princípio é o mesmo. Ou seja, você pode pegar uma cápsula do cigarro Juul e adicionar outros líquidos, drogas ou produtos químicos. Os efeitos podem variar de maconha a outros aromatizantes que podem realmente ser qualquer coisa. O problema é que não há como saber como esses produtos químicos e seus efeitos negativos interagem, uma vez que já estão em uso dentro do dispositivo Juul. Aí, mais uma vez, você pode ver esse cigarro eletrônico Suorin, e você pode notar como ele não se parece com o que tradicionalmente se visualiza como algo que parece ser um cigarro. Então, tem uma aparência diferente, mas atende à mesma função e tem os mesmos efeitos negativos na saúde. E aí, você pode ver um cigarro eletrônico do tipo caneta vape, que tem cartuchos recarregáveis, e como você pode ver, no fundo, na parte inferior do slide, no fundo, mais ou menos no meio, existe um pequeno recipiente verde e você poderia realmente inserir qualquer coisa nesses cartuchos. Então, imagine que ali poderia ser, por exemplo, maconha, cera ou qualquer outro tipo de sabor ou substância química. Então, isso pode ter efeitos muito negativos. Uma outra coisa que Abe diz que ele ouviu falar na escola dele é que essas canetas são muito fáceis de esconder, pois você pode ver que elas se parecem quase que exatamente como um pendrive de computador, elas não liberam cheiro e podem ser facilmente escondidas no bolso. Então, pode ser muito difícil para que professores ou colegas, outros alunos, possam ver quando os colegas têm esses Juuls ou outros cigarros. E isso torna muito difícil rastrear e regular. Então, aí vai uma pergunta, né, sobre o que vocês pensam. São os jovens hispânicos mais ou menos propensos a usar cigarros eletrônicos do que os jovens não hispânicos? Sim, não ou depende? Quem pensou que depende está correto, porque realmente depende. E nos próximos slides que vocês vão ver, haverá uma série de dados. E para todos aqueles que são fanáticos por dados aí, então, vocês vão gostar muito dessa parte. Os que não são muito fanáticos por dados, por favor, tenham paciência, porque é importante seguir um modelo que fale primeiro sobre uma avaliação de base e então ver o que acontece em uma dada comunidade. Ou seja, tem que começar com uma avaliação sobre uma comunidade local. Ok. Então, o primeiro grupo de slides que vocês vão ver vem de uma pesquisa chamada Monitoramento do Futuro, que é uma pesquisa nacional feita com alunos da oitava, 10ª e 12ª série do país. A medida que vemos aqui nesse slide é o uso nos últimos 30 dias. Então, no campo da prevenção ao abuso de substâncias, as pesquisas são sempre baseadas no tempo de uso nos últimos 30 dias. Então, se estamos perguntando, você está usando atualmente? Isso quer dizer, nos últimos 30 dias. E esse slide mostra que os alunos que disseram que fumaram qualquer tipo de cigarro eletrônico. Nos próximos slides, veremos que a barra azul, e nesse slide também, sempre será a juventude branca, perdão, hispânica. A barra vermelha sempre será a juventude branca. E a barra verde sempre será a juventude afro-americana. Então, nesse caso, essa pesquisa descobriu que no primeiro grupo de barras temos a 8ª série, então a 10ª série, 12ª série.
estou dizendo no sentido americano, do sistema educativo americano, que vai até a 12ª série, que está aí no slide, o que corresponde ao 3º ano do ensino médio. Então, vocês podem ver aí que na 8ª série, os jovens hispânicos têm maior probabilidade de usar cigarros eletrônicos do que seus colegas brancos ou afro-americanos. Mas essa tendência muda na 10ª e na 12ª série, onde eles são muito menos propensos aos cigarros eletrônicos do que os seus colegas brancos e mais propensos ao uso de cigarros eletrônicos do que os afro-americanos. Vocês podem ver aí. Agora, esse é específico para a 8ª série e falaremos sobre que as pessoas e o que elas estão fumando nesses cigarros eletrônicos. E aí, então, as barras se decompõem. E agora os grupos nas barras são vagos. Então, a pergunta é, você fumou e-cig que estava apenas aromatizado? Você fumou nicotina? Você fumou maconha? E eu acabei de advertir que muitas vezes os adolescentes não têm ideia do que estão fumando. Mas essas perguntas, essa pesquisa era um autorrelato. Então, é o que eles falaram que eles estavam fumando nesses cigarros eletrônicos. Então, novamente, azul, juventude hispânica, vermelho, branca e verde, afro-americanos. E podemos ver aí que vaporizar apenas os aromas ou aromatizantes é quase o mesmo para a juventude hispânica e branca, um pouco menos de nicotina para a juventude hispânica, e os jovens afro-americanos são muito menos propensos a reportar que estão fumando qualquer coisa. E o uso de maconha entre os alunos da 8ª série parece que mais estudantes latino-americanos estão relatando o uso de maconha do que seus colegas brancos ou afro-americanos. Então, agora, o mesmo conjunto de dados, mas para os alunos do 1º ano do ensino médio, ou da 10ª série. Então, vamos ver aí uma ligeira diferença entre qualquer tipo de vaporizadores e usando apenas aromas ou nicotina. Então, os jovens hispânicos são menos propensos do que os seus colegas brancos, mas mais propensos do que afro-americanos a participar dessa atividade, em termos de vaporizar maconha. Eles estão quase o mesmo do que os seus colegas brancos, mas mais do que afro-americanos, como vocês podem ver aí. A 10ª série se encaixa no mesmo padrão, ou seja, sobre comparar jovens latino-americanos e afro-americanos em todo o país. Então, vocês podem ver aí os resultados do 3º ano também. Agora, na pesquisa Monitorando o Futuro, olhando apenas para os jovens hispânicos e vendo ano após ano, de 2016 a 2018. Então, as duas barras estão dizendo a respeito de jovens latinos e hispânicos fumando cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias. E você pode ver aí que a conclusão é que houve um aumento de 2016 a 2018 e, de fato, é algo que encontramos entre todos os estudantes, que houve grandes aumentos de 14 para 15, para 16, para 17, para 18. E, infelizmente, acreditamos que veremos novamente um aumento para 2019. E aí vocês podem ver as referências, as citações para esses dados que acabamos de relatar. Então, para todos fanáticos por dados que queiram se aprofundar mais, vocês podem buscar mais informações no campo de abuso de substâncias nesses dados que foram extraídos desses artigos. E agradecemos a este grupo que faz um excelente trabalho. Então, agora, vamos ver um conjunto diferente de dados que vem do CDC, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que usam uma pesquisa diferente. Eles usam o YRBS, por suas siglas em inglês, que significa Pesquisa de Comportamento de Risco em Jovens. E eles também colocam todos os seus dados online em um site chamado Juventude Online.
Eles têm uma tecnologia realmente maravilhosa e pode ser usada para fazer tabulações, combinando todos os tipos de diferentes, todas as coisas diferentes. E uma das coisas boas é que eles mostram dados por localizações geográficas. Então, nem todas as representações estão aqui, né, representadas. A palestrante Judy escolheu alguns deles. Por exemplo, ela pegou o Bronx, porque ela nasceu no Bronx. O pai dela cresceu no Bronx, e o Bronx fica ao sul de onde eles estão, no condado de Westchester, em Nova York. E depois ela pegou outros 2 locais que ela pensava que tinha uma porcentagem mais alta, mais representante da juventude hispânica e latina. E você pode ver aí que há grandes diferenças. Então, as barras azuis são a juventude hispânica e representam o uso nos últimos 30 dias. E as barras laranja representam o uso diário. Como você pode ver, no Bronx, esse é um problema enorme. Aproximadamente 20% dos alunos do ensino médio disseram que usaram cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias. 3% faziam isso diariamente. E comparamos isso com o último conjunto de colunas, que é Porto Rico, onde se observa que aproximadamente 4,7% dos estudantes diziam fumar os cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias e apenas metade de 1% diziam que faziam diariamente. Por isso é importante lembrar que podemos fazer amplas generalizações sobre todos os jovens hispânicos ou latinos, mas existem diferenças geográficas e diferenças muito locais. Portanto, precisamos que nossas próprias comunidades possam fazer nossas próprias avaliações para descobrir o que está acontecendo localmente. Aí vocês podem ver que não se trata apenas de fazer uso dos cigarros eletrônicos, mas continuando, mostrando que não podemos fazer amplas generalizações sobre um conjunto completo de uma comunidade inteira. Então, na comunidade latina, há porto-riquenhos, cubanos, mexicanos, e você pode ver que há uma ampla gama de relatórios sobre o tabagismo. Então, novamente, a avaliação precisa ser local, os dados precisam ser locais. Precisamos descobrir o que está acontecendo em nossas próprias comunidades para melhor servir as pessoas com quem estamos trabalhando. E aí vocês podem ler esses dados, né? Comparando e vendo que nesses dados mostram que porto-riquenhos têm um índice maior de pessoas que fumam. Então, conversando um pouco sobre os problemas com a nicotina. Eu acho que muitos de nós já sabemos que a nicotina é um produto químico viciante que pode causar muitos efeitos com base em toda a educação e pesquisa que foram feitas sobre cigarros. Mas o que acontece com essas canetas vape ou cigarros eletrônicos tipo caneta? É que eles são a causa de muitos problemas de saúde negativos, problemas independentes da nicotina. Então, ao vaporizar, até mesmo a exposição de segunda mão está associada ao bronquite e asma. Além disso, os jovens que fumam cigarros eletrônicos têm 7 vezes mais chances de fumar cigarros comuns, o que nos leva a uma série de efeitos negativos à saúde que são associados aos cigarros. Além disso, foi demonstrado que muitos cigarros eletrônicos estão possivelmente contaminados com toxinas bacterianas e fúngicas prejudiciais, de acordo com a Universidade de Harvard. E isso também pode ser muito perigoso, incluindo tendo que digerir essas toxinas, porque a maneira como o dispositivo do cigarro eletrônico funciona é que essas toxinas são vaporizadas, ou seja, elas entram nos pulmões de uma forma
solúvel, o que pode facilitar a entrada na corrente sanguínea e tornar estas toxinas ainda mais fatais se houver uma infecção. Isso nos leva a um outro ponto, que as pessoas deveriam entender que o sabor e outros ingredientes das canetas ou dos cigarros eletrônicos, vamos tomar como, por exemplo, a canela. Pode não ser tão ruim comê-los, porque você tem certas proteções no trato digestivo e no estômago, certas enzimas que podem ajudar a digerir isso e impedir que as suas partes negativas da canela interatuem no corpo. Mas quando a canela, esses sabores da canela ou derivados são colocados em um cigarro eletrônico, todos esses componentes evaporam, eles vão diretamente para os pulmões, para os seios paranasais, vão diretamente para o sangue e até o cérebro. Isso pode causar efeitos muito negativos à saúde, e falaremos um pouco mais sobre isso adiante. Podemos acrescentar que as nuvens de aerosol e vapor também podem conter substâncias químicas que causam câncer, como o cromobenzeno, além de outros metais perigosos como níquel. Além disso, o uso dos cigarros eletrônicos está associado a doenças gengivais, perda dentária e mau hálito, e todos os dentistas ou qualquer pessoa poderiam confirmar isso. Então, voltando a falar um pouco mais sobre esses sabores dos cigarros eletrônicos. Muitos jovens que começam a fumar dizem ter começado por causa dos aromas. Algo que adolescentes percebem quando pensamos em como podemos interromper o tabagismo eletrônico juvenil e participar nos esforços de prevenção sem prejudicar os ex-fumantes que estão usando esses cigarros para tentar parar de fumar. Então, muitos aromas comuns desses líquidos ou sucos vaporizadores representam perigos para as células que revestem os vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Esses sabores podem incluir menta, baunilha, canela, cravo, manteiga, morango, eucalipto e uma variedade. E algo que é interessante a respeito desses sabores é que eles não são sabores sem graça, eles são sabores realmente intensos, interessantes, que são destinados a atrair novos usuários ao mercado por meio de criar um novo público. Pense no sabor eucalipto, por exemplo, que não é um sabor padrão. Ele procura atrair pessoas. Então, foi descoberto que todos os produtos químicos aromatizantes, quando testados nesses estudos, apresentavam altas concentrações que causam morte celular. Além disso, mesmo baixas concentrações de sabores como menta, cravo, baunilha, canela e os sabores defumados causavam inflamações nas células para reduzir a produção de óxido nítrico, uma molécula extremamente importante para manter os vasos sanguíneos funcionando de forma saudável e que está relacionado a que estávamos discutindo anteriormente sobre esses sabores e produtos químicos que atingem o cérebro ainda mais rapidamente. Um outro ponto é que esses sabores têm efeitos cardiovasculares que podem levar a um aumento nos riscos de ataques cardíacos, e todos esses cigarros como um todo, poderíamos dizer que têm um efeito muito prejudicial à saúde. Além disso, outro fato é de que o cigarro eletrônico é um dispositivo que aquece a líquidos em temperaturas muito altas e os usuários os colocam na boca.
Então, você pode pensar, o que poderia dar errado com isso? Então, você pode ver aí nesse slide que além das substâncias que ele contém, esses cigarros eletrônicos podem funcionar mal e eles podem explodir. E aí você pode ver o que pode acontecer como efeitos do uso desses cigarros. E é algo também a considerar como pensamos em consequências dos cigarros eletrônicos. Voltemos a falar sobre a nicotina. A nicotina é um estimulante poderoso, altamente viciante, de acordo com um relatório do cirurgião-geral do Departamento de Saúde Pública dos Estados Unidos. E, especialmente em adolescentes, a nicotina pode interromper a função executiva, pode preparar e alertar o cérebro para outros vícios e outras drogas. Isso tem um efeito duplo negativo. Primeiro, eles podem atuar como uma droga de entrada e pode fazer com que a pessoa precise usar cigarros e outras substâncias perigosas. E, ao mesmo tempo, ao interromper um funcionamento executivo e o desempenho escolar, podem inibir as relações sociais e atividades extracurriculares e atletismo. Essas consequências podem ser levadas ao longo da vida. Além disso, as dosagens dos produtos de nicotina dentro desses cigarros podem ser tão fortes que podem causar uma overdose de nicotina nos jovens. E esse termo você não escuta falar com muita frequência coloquialmente, mas ou você escuta mais falar overdose de heroína ou overdose de opioide, mas a overdose de nicotina é uma condição tão negativa e perigosa, e em nossa área do condado de Westchester, em todo o país, foram observados casos de overdose de nicotina que causam convulsões que podem ser fatais. A nicotina inflama o tecido pulmonar e reduz a capacidade dos tecidos pulmonares de agir como uma barreira às substâncias estranhas, o que pode ter muitas consequências negativas e facilita os produtos químicos dos cigarros a entrarem no sangue e também atingir o cérebro. Aí você pode ver um monte de nomes que estão relacionados com a maconha. E é importante, então, falarmos sobre a maconha, porque muitos dos produtos químicos destes cigarros estão sendo usados com uma mistura com maconha. E maconha em várias formas também. Então, eles podem ser usados nas canetas, podem ser chamados de baseado eletrônico, cera, toques, 20x4, kief, kush, grama, mota. Então, todas essas palavras são comumente usadas para referir-se à maconha. E é importante que todos que trabalham como educadores, alunos, estejam conscientes desses termos quando estamos discutindo o uso de maconha e estes cigarros eletrônicos. Você pode ver nessas imagens o óleo de haxixe e outros derivados da maconha e outros produtos químicos que podem ser usados para cigarros eletrônicos. Mas essas são misturas de produtos químicos que, quando fumados, podem causar sérias consequências. Você pode ver simplesmente pela maneira como esses materiais são construídos que eles não se decompõem facilmente pelo corpo. Alguns podem ser bem grossos e gosmentos, como você pode ver nessas ceras, e isso não pode ser facilmente decomposto no corpo, não é o tipo de coisa que você deseja ingerir. No entanto, muitas pessoas estão colocando isso nos cigarros eletrônicos. Aí você pode ver novamente o pacote de Juul, e a razão pela qual colocamos esse slide aí novamente é para lembrar que
muita maconha está sendo colocada nesses cartuchos que vocês podem ver aí. Você pode ver aí também outros exemplos de cigarros eletrônicos que foram adaptados para trabalhar especificamente com maconha. Esse da esquerda, você pode ver um cigarro que foi hackeado, ou seja, pirateado, e essa seringa foi utilizada para injetar maconha dentro do cartucho. E isso permite que a maconha seja vaporizada. E à direita, temos um exemplo ainda mais exagerado da maconha em cigarros eletrônicos, pois você pode ver que isso é realmente comercializado como um cartucho com um líquido de maconha já dentro. Isso está acontecendo muito, e isso não é algo que você tem que ser um gênio ou um especialista para descobrir como fazer. Ou seja, os jovens estão aprendendo a descobrir como colocar, injetar maconha dentro desses cigarros eletrônicos. Novamente, podemos ver uma caneta vape. Você pode ver aí. E a maconha pode ser colocada dentro dela como qualquer outra substância química. Você pode ver também que a maconha não é aquela folha verde que visualizamos nos últimos anos, aquela imagem da folhinha verde. Existem muitos tipos de óleos derivados da maconha, e isso pode vir em várias formas, né, que podem ser muito mais potentes do que a folha da maconha, o que pode agravar mais ainda os efeitos negativos. E agora uma outra pergunta para vocês tentarem adivinhar. Vocês veem aí vários dispositivos, né, na foto A e na foto B. E qual deles, então, A ou B, tem aromas e não possui nicotina? E qual grupo possui extratos de maconha de alta potência? Então, deem uma olhada e pensem se você consegue discernir. A resposta é B. B tem extrato de maconha de alta potência. E na conferência ao vivo, apenas 40% das pessoas responderam B. Isso prova que realmente é muito difícil discernir entre esses dispositivos. Eles podem ser muito semelhantes e eles podem mudar facilmente. Mas um deles tem aroma, que também tem efeitos negativos, e o outro tem a maconha em alta potência. E esse é um exemplo de como o marketing pode estar enganando, de como esses dispositivos podem ser tão parecidos que até começam a desorientar os consumidores no caminho do uso à maconha. Eles podem pensar que é a mesma coisa porque é parecido, e quando eles descobrem, eles já estão fumando maconha. E aí, nesse outro, você pode ver, mais uma vez, como o marketing está trabalhando para atingir novos usuários. Então, esse grupo que você pode ver no canto superior esquerdo tem um visual bem psicodélico, tem um sabor de sundae, banana e bolo, tem sabores completamente atrativos, digamos assim, para novos usuários. Então, claramente, eles estão tentando fazer com que as pessoas comprem o produto, mesmo que elas possam não estar ainda usando produtos de cigarro de maconha, como algo a considerar, especialmente como estas empresas e essas indústrias estão fazendo marketing para jovens. A maconha não é o assunto dessa conferência, mas hoje em dia é impossível falar sobre cigarros eletrônicos sem falar sobre maconha. Por isso, incluímos estes exemplos para vocês. Abby e Judy trabalham, Judy trabalha e Abby vai para a escola em uma comunidade localizada ao norte da cidade de Nova York. É um município suburbano onde muitas pessoas trabalham e viajam para a cidade de Nova York. É um condado muito diversificado, com uma grande população de jovens hispânicos e latinos, jovens negros, brancos, asiáticos, como um verdadeiro microcosmo do mundo. Então, no trabalho deles, nos serviços de assistência ao estudante, eles têm a oportunidade de conversar com muitos jovens. E
eles dizem que realmente é um prazer poder sair e conversar com jovens ao tempo todo. Mas que quando eles conversaram com a senhora Doca a respeito de fazer essa apresentação, esse webinar. Então, Judy pensou, deixe-me sair primeiro e fazer algumas sessões de escuta intencionais com pais e jovens hispânicos. Então, ela fez isso e fizeram uma série de perguntas sobre as quais conversaram com cerca de 30 pais e mais de 100 jovens hispânicos, e isso eles agregaram ao trabalho deles de Westchester. A maior conclusão que eles tiveram nesse trabalho com os pais hispânicos foi a falta de conscientização sobre os cigarros eletrônicos. Eles disseram que, por exemplo, se ela mostra um dispositivo Juul, as pessoas, os pais, não têm ideia do que é. Eles disseram que nunca ouviram falar daquilo e ela ficou, então, surpresa com a falta de conscientização dos pais hispânicos. Então, há uma falha real de conscientizar sobre o que são os cigarros eletrônicos, como são esses dispositivos e como os jovens estão envolvidos. Ela diz também que em um local, em uma comunidade específica, onde ela conduziu a sessão de escuta, era literalmente ao lado de um posto de gasolina cheio de anúncios de Juul. Após a sessão de escuta, ela levou todos os pais lá para eles verem o que era isso. Então, esse lugar estava também em frente a escolas, bem em frente a 2 escolas, primária e secundária. Quando eles conversaram com os jovens, eles perguntaram a eles uma série de coisas sobre o que eles pensavam de sua comunidade. E se eles achavam que era a mesma coisa, né? Então, eles disseram que eles achavam que os hispanos, os jovens hispânicos, estavam usando mais ou menos da mesma maneira que os seus colegas brancos. Eles eram mais propensos a vaporizar e pensavam que isso estava relacionado à disponibilidade. Portanto, pode ser específico para a nossa área, mas essa foi uma das conclusões a qual chegamos. Conversamos sobre o fato de não haver uma tradução oficial da palavra vaping para o espanhol e ouvimos todos os tipos de interpretações de vapear entre os adolescentes que nos disseram que chamam de vapeio ou vapear. Então, uma das coisas que faço quando os jovens me dizem é que eu vou para o Instagram, faço uma busca para ver o que, eu coloco um hashtag para ver o que aparece, né? Então, eu decidi fazer isso e agora estou compartilhando com vocês essa publicação que apareceu quando eu coloquei o hashtag vapear ou vapeio, que é a família verde, a família Smoke. Smoke é uma marca de cigarros eletrônicos e a Abby e eu, Judy, estamos sentados em uma mesa no meu escritório com muitos cigarros eletrônicos à nossa frente, apenas para o nosso conhecimento e inspiração. E, na verdade, temos um dispositivo de fumaça bem na nossa frente. E nós, para que você possa ver tudo o que tem, é como Abby disse antes, que esses dispositivos vêm de várias maneiras diferentes e esses eram novos, não tínhamos na nossa frente. E pergunta, né, como vocês podem ver aí, qual é o seu preferido? Qual você gosta mais? Então, isso está bem comum nas redes sociais. Então, quando você olha nas redes sociais sobre isso, você vai ver que é muito importante para nós, como profissionais trabalhando com jovens, que nós estejamos vendo e ouvindo e vendo o que eles estão vendo nas redes sociais. Um exemplo que eu tenho é que eu nunca vou me esquecer de quando fui falar com um grupo de jovens negras sobre o consumo de álcool entre menores, e quando entrei, todas elas estavam cantando a letra de uma música que falava "A grama é minha melhor amiga", grama, maconha, né? E essa era uma música, então eu parei para ver o que eles estavam fazendo e pedi para que elas reescrevessem a letra da música
para algo positivo que fosse o melhor amigo delas. Porque sinto que o que você coloca na sua cabeça, o que você coloca na sua memória, na sua mente, afeta o seu comportamento, incluindo a música. Então, o que temos aqui são fotos de telas de diferentes videoclipes, e eles disseram aí que tem do Bad Bunny e Cardi B. Então, eu coloquei para vocês terem referências, né? E eles falam de coisas muito óbvias sobre vaping e sobre cigarros eletrônicos. Então, é importante que vejamos o que os nossos filhos estão vendo, ouvindo, e que nós comentemos e conversemos com eles sobre isso. E aí, nessa pesquisa, me deparei com um artigo que falava especificamente sobre o hip hop e a cultura do vaping. E o mesmo poderia ser dito de todos os tipos de gêneros musicais diferentes, mas esse artigo era especificamente sobre hip hop e falava que como esse setor está focalizando em minorias. Isso não é novidade, sabemos que a indústria do álcool e do tabaco sempre teve como alvo as populações vulneráveis. Isso não é novo. Mas, certamente, algo que todos nós que trabalhamos com comunidades latinas e hispânicas precisamos enxergar é a necessidade de ter e fazer esse trabalho de vanguarda, né? De estarmos sendo vigilantes e conscientes de que somos uma população, uma comunidade vulnerável que está sendo diretamente foco dessas indústrias. Então, durante essas sessões de escuta, perguntamos às crianças e adolescentes sobre atitudes dos pais, e esse slide realmente mostra uma discussão fascinante que surgiu. Tínhamos cerca de 60 jovens hispânicos na sala e tivemos uma divisão de mais ou menos 50%. Metade deles falaram: meus pais mal falam inglês. Ou meus pais trabalham em 3 empregos, só para que eu possa morar nessa comunidade. E eu disse a eles que esse negócio de vaping é totalmente seguro, que é normal, que é só sabor. E tudo bem. E uma outra metade que disse: meus pais percebem tudo o que eu faço. Não há como esconder vaping. E que era impossível esconder isso dos pais deles. Ou seja, então, como volto a dizer, você tem que fazer um trabalho local, comunitário, para ter consciência cultural. E precisamos conversar com as pessoas de nossas comunidades e descobrir qual é a experiência delas, que pode ser muito diferente dessas aí. Então, para os jovens e pais, ambos indicaram que seria útil se as apresentações fossem feitas em espanhol ou com um tradutor, e que os materiais em espanhol estivessem disponíveis. Por isso, temos alguns recursos em espanhol ao final, para você ver. E também temos um casal que trabalha conosco aqui em Westchester, que fala espanhol e que eles nos ajudam muito e trabalhamos, então, com eles e com essas populações para sermos linguisticamente competentes. A Abby segue falando um pouco sobre as objeções comuns de quando ele tenta ajudar os seus colegas a tomar decisões sem drogas. O que ele escuta, o que eles falam, né? Então, da experiência dele, não da experiência de outras pessoas. Essas são objeções comuns. A primeira é, se ele diz, né, olha, seu consumo de cigarro é muito ruim, isso faz mal, ele vai escutar então: ah, não, mas isso não faz mal, isso é apenas água com sabor. Em segundo lugar, mas isso é mais seguro do que fumar. E em terceiro lugar, todo mundo está fazendo isso não é nada demais. Então, pensem por um segundo. Então, agora eu vou responder a vocês as melhores maneiras de responder a essas objeções de maneira produtiva e construtiva. Então, a primeira, isso é só água com sabor. Isso é falso em vários níveis. Porque é apenas um líquido aromatizado não significa que é água com sabor. Como discutimos anteriormente,
pode conter uma variedade de produtos químicos com sabor perigosos, podem conter também nicotina, e como os aromatizantes de propilenoglicol é um ingrediente que se encontra em combustível de avião. Então, isso é muito mais do que água com sabor. Ou seja, quando respondendo a essas objeções, devemos responder com fatos e mostrar a eles que isso é falso. Olha esses fatos. O segundo é, isso é mais seguro do que cigarro normal. Essa pode ser um pouco mais difícil de combater, mas não é uma afirmação correta de maneira nenhuma. Por quê? Isso implica que se o cigarro é mais seguro, no entanto, não quer dizer que não há problema em usá-lo. Então, voltamos a dizer, não houve tantos casos e estudos comprovados das consequências negativas à saúde dos cigarros eletrônicos, tanto quanto houveram pesquisas dos cigarros comuns. Obviamente, porque os cigarros comuns existem há muito mais tempo, então tem muitas pesquisas que comprovam seus efeitos maléficos. Os cigarros eletrônicos são mais novos, então já tem alguns dados e pesquisas e estudos e casos dessa epidemia e de coisas e doenças e consequências que estão sendo causadas pelos cigarros eletrônicos, mas não tanto quanto há pesquisas sobre os cigarros comuns. Ou seja, necessitaríamos de 30 ou 40 anos de pesquisa para poder comprovar mesmo todos os efeitos negativos sobre os cigarros eletrônicos. Isso não significa que eles sejam mais seguros do que os cigarros normais. Então, é melhor não usar nenhum, nem cigarro normal, nem cigarros eletrônicos. E o terceiro, que quando eles falam, todo mundo está usando. Não, também não é verdade. Se você olhar nos slides anteriores dos dados que foram apresentados, esse não é realmente o caso. É uma minoria, e em muitos casos pequenos da minoria, adolescentes têm comportamentos não construtivos ou arriscados. E pode parecer que eles são uma maioria, mas na verdade eles não são uma maioria. É porque às vezes eles têm comportamentos que podem chamar mais atenção, comportamentos de risco, e podem parecer que eles são uma maioria, mas na verdade os dados mostram que é uma minoria que está fumando esses cigarros. Aqui, então, vocês podem ver nesta foto algumas dos trabalhos, então, que eles estão fazendo de advocacia, né, para advogar, para defender essa voz dos adolescentes que não estão usando esses cigarros. Então, a Abi é esse que está escondido ao fundo, na parte de trás, à esquerda, que tem um moletom, vestindo um moletom. E essa é uma foto de uma demonstração, de uma manifestação que eles realizaram no Westchester Medical Center, nosso hospital local. E o objetivo dessa manifestação não era dizer não, diga não. Era para dizer e destacar as vozes de jovens como eu e outros para falar sobre o raciocínio por trás das nossas decisões de estarmos livres de drogas. Era para falarmos por que não estamos usando drogas. E foi um evento muito bem sucedido. Fui entrevistado por uma variedade de mídias e as quais transmitiram os nossos depoimentos, e sobre criar iniciativas que são realmente importantes, porque mostram e combatem a suposição que acabamos de falar de que todo mundo está usando. E isso mostra que não é verdade. Então, aqui você pode ver algumas imagens também, nesse próximo slide, de outras manifestações, um comício que eles fizeram no Dia da Mentira, no County Center, no estádio local, na área deles. E esse é um evento organizado por uma organização sem fins lucrativos, dirigido por estudantes, com quem eu trabalho, chamado Jovens Decidem. Sou o diretor da promoção e expansão legislativa e organizamos este evento para destacar
as necessidades de legislação e políticas para restringir os sabores dos cigarros eletrônicos. E isso é uma parte importante de todos os meus esforços para colaborar com o condado e os arredores e para unirmos as nossas vozes e pedirmos essas mudanças políticas. Eu tenho estado muito envolvido no Tabaco 21, que foi um programa iniciado no condado de Westchester, que faz com que e tenta promover defender que apenas os jovens acima de 21 anos possam comprar produtos de cigarro eletrônico. Porque os estudantes de último ano do ensino médico têm menos probabilidade de ter entre 18 e 21 anos, além de proibir menores de 18 anos de comprar cigarros, o que então diminui a prevalência de adolescentes que começam com isso. Esta reunião, proposta para proibir sabores nos cigarros eletrônicos, foi discutido então no início sobre como as cores das embalagens, como os sabores de algodão doce, eucalipto, e todos esses sabores são destinados a atrair novos usuários e que os jovens, e que a venda a jovens não deveria ser permitida, né? Então, se realmente é um dispositivo para parar de fumar, ou seja, para ajudar ex-fumantes, não deveria vir com sabores, né? Porque os sabores não servem a esse propósito. Então, o argumento que demos às empresas de cigarros eletrônicos foi que elas não promoveram para jovens, mas ainda assim podem tornar suas próprias decisões sobre isso com base nas evidências que mostramos anteriormente. A exposição da loja de doces chamou muita atenção. Tivemos, como vocês podem ver aí na foto, né, Candy Shop. Tivemos alguns membros do Legislativo do Condado, o Departamento de Saúde do Estado de Nova York, e todos entenderam o que estávamos tentando comunicar, a mensagem de que os sabores são o que estão atraindo os jovens e os cigarros necessitam ser restritos e regulamentados. Nesse slide, você pode ver uma imagem da nossa reunião com o executivo do condado e sua equipe. À esquerda, você pode ver Judy e outros membros de nossa organização sem fins lucrativos, a Juventude Decide, liderada por estudantes, alguns membros da Organização Local de Prevenção do Tabaco e os membros da equipe executiva do condado. Eu aprendi muito com essas reuniões nos bastidores com os legisladores e descobri que reuniões privadas como essas, com funcionários do governo, têm um duplo objetivo. Primeiro, são uma ótima oportunidade para os adolescentes, como eu, melhorarem suas habilidades de defesa e advocacia e realmente formularem em suas mentes por que tomam as decisões que tomam, por que defendem o que defendem. Ao mesmo tempo, pode ser uma maneira eficaz de amplificar as vozes dos jovens e divulgá-las ao governo. As autoridades costumam ouvir o que você tem a dizer. E é isso que motiva os políticos a agir. Por isso, é realmente recomendável que, se o seu governo é acessível na área em que você mora, espero que seja, que você descubra maneiras para que os adolescentes participem da defesa legislativa de causas relacionadas ao abuso de substâncias e ficaria muito feliz em ajudar e falar mais sobre isso na sessão de perguntas e respostas. E agora, Judy, então, complementa que essa é a semana de colocação avançada aqui em Westchester. E muitos dos nossos jovens estão envolvidos em todos os tipos de testes e outras coisas, e estava até falando sobre a questão do Tabaco 21, e o New York Times publicou recentemente um artigo de primeira página sobre quantos do Tabaco 21 afirma que as iniciativas legislativas que estão acontecendo no nível estadual incluem neles a impossibilidade de que o legislador não toque na questão dos sabores dos cigarros eletrônicos.
Portanto, eles devem ter cuidado ao trabalhar com a legislação. Devem garantir que estejam todos os detalhes que desejam obter e devem garantir que, para aquilo que a sua legislação está trabalhando, não prejudique outros problemas de saúde pública nos quais também estejam trabalhando. Continuando. Então, uma coisa muito legal aqui, vocês vão ver. Trabalhando com jovens e os pais, tentamos encontrar maneiras divertidas e interativas para educá-los. Aqui em Westchester, desenvolvemos um escape room, uma sala de fuga. Não sei se as salas de fugas são tão grandes onde vocês estão, vocês que estão nos escutando, mas aqui é uma grande coisa, esse negócio de sala de fuga. Então, criamos uma sala de fuga que tinha como tema cigarros eletrônicos. E a premissa é que você está preso em uma sala com crianças e adolescentes usando cigarros eletrônicos. Você realmente não está preso e não há crianças realmente fumando, mas essa é a premissa. E que a sua tarefa é resolver uma série de enigmas e pistas para escapar da sala. Então, coisas assim, buscando maneiras interativas que minem o ceticismo dos jovens a respeito disso e minem esse rolar de olhos a cada adulto que estão dizendo a eles o que fazer. Então, acho que realmente é muito útil jogar esses jogos e também jogamos jogos de tabuleiro e tentamos fazer essas coisas diferentes para tornar o aprendizado divertido e incluir a todos eles. Do outro lado da tela, há uma simulação que usamos para educar os pais. Temos os pais que não sabem que, ao olhar na sala, podem não saber que simplesmente olhando existem centenas de referências diferentes ao uso de álcool e outras drogas, incluindo cigarros eletrônicos. Se você olhar de perto aí na tela, você pode ver que há um Juul sendo carregado no computador que está na cama. Então, isso é um tipo de coisa que fazemos, é levar os pais, criar esses ambientes e mostrar para eles. Tá vendo? Vocês não viram, isso aqui era um Juul. Para torná-los conscientes do que eles precisam estar olhando, né? E de como conversar com seus filhos. E levamos os jovens a fazer também uma parceria com o Escritório de Jovens do Condado de Westchester e analisamos novamente a comunidade. Para muitos de vocês que estão envolvidos no campo de abuso de substâncias há muito tempo, isso não será uma novidade. Temos feito testes de álcool e tabaco por muitos anos e isso é só mais uma outra versão disso. Então, no centro da tela, vocês vão ver as conclusões que nós obtivemos analisando 3 comunidades. Tivemos 15 jovens envolvidos e eu apenas apontava a parte que diz respeito aos cigarros eletrônicos e doces, porque descobrimos que eles estavam frequentemente envolvidos uns com os outros. E essa foi uma preocupação e uma conclusão a que chegamos, e uma preocupação com relação às crianças. Ao lado dos outros 2 lados da tela, você pode ver os mapas que eu acabei de tirar do Google Maps. Um é de El Paso, no Texas, e o outro é de Chula Vista, na Califórnia. Só para que vocês vejam como é possível mapear, e você pode ver os pontos roxos no Texas, em El Paso, um mapa que mostra onde é possível você encontrar um dispositivo de cigarro eletrônico. Como é fácil, é um localizador de lojas do Juul. E se você olha o outro de Chula Vista, na Califórnia, você não vai ver tantos. Então, todos os adultos precisam ver como são esses dispositivos. Os adultos precisam segurá-los, precisam saber como eles se parecem. E ir às lojas que vendem Juul, e uma vez que são lojas legítimas, não é preciso incomodá-los ou questioná-los. Apenas diga que você sabe que eles são uma loja que vende isso na comunidade
e que você espera que eles atendam a todos os padrões exigidos. Conheço as crianças que estão no caminho certo, que são boas cidadãs de nossa comunidade, e elas fazem isso e acho que é muito importante fazer isso, comunicar a essas lojas que nós sabemos, nós estamos de olho em vocês. Então, não se trata de cigarros eletrônicos em particular, mas de prevenção de uma maneira geral. Pois sabemos que, quando os jovens têm uma identidade cultural positiva, isso é um fator de proteção contra a participação em comportamentos de risco. Então, sobre todos os tipos de drogas, não somente cigarros eletrônicos. Então, queremos o quê? Transmitir que nossas comunidades tenham uma identidade cultural positiva para os jovens, para que nós possamos ajudar nossas comunidades a transmitir esta identidade positiva e o desenvolvimento de boas habilidades que estão relacionadas a isso. A prevenção ao abuso de substâncias também deve ser útil à prevenção ao abuso de cigarros eletrônicos. Por exemplo, sabemos que ajudar os jovens a praticar habilidades de rejeição, ou seja, aprenda como dizer não, é algo útil em prevenção. Portanto, para algumas crianças e adolescentes, falar para eles, você só tem que dizer não, pode estar ok, né? Eles podem ser um adolescente como o Abi, por exemplo, que se sente bem em dizer não, não tem problema com isso, mas pode ter outras crianças e adolescentes que precisam de algo mais. Então, é possível treinar outras maneiras de como falar não. Então, por exemplo, vocês podem dizer, né, ensinar as crianças a dizerem que elas são alérgicas a esse dispositivo, e de fato elas podem ser, ou ensinar-me realmente outras habilidades de rejeição, promovendo uma identidade cultural positiva, reduzindo o acesso e ensinando mecanismos saudáveis para lidar de forma saudável e reduzir o estresse. Isso tudo são ótimas maneiras de prevenção, mas eu tenho que dizer algo muito sério, é que eu poderia sair por aí e conversar com 3.000 adolescentes sobre cigarros eletrônicos e talvez fazer 3 deles mudar de ideia. Mas, ou eu poderia simplesmente tirar os sabores desses dispositivos e faríamos com que 3.000 mudassem de ideia em um estalar de dedos. Então, essa é a minha idade e eu insisto nisso. Essa é a minha ideia de prevenção. E eu insisto nisso, que o problema, legislação com relação aos sabores. Aí vocês podem ver alguns recursos em espanhol que foram reunidos. Tem o drugfree.org, que é uma associação de crianças e adolescentes sem drogas. O PTTC está trabalhando com eles, com materiais em espanhol para prevenção. E vocês podem obter os números também de telefone e vocês podem entrar em contato ao final com o PTTC e podem pedir mais informações. Aí alguns recursos em inglês, muitos da Universidade de Stanford, eles têm uma página excelente de prevenção do tabaco, algo que a CBS desenvolveu com outras boas informações de educadores que as utilizam, que são desenvolvidas pelas CBS. Tem um outro site que se chama thisisquitting.com, surge de uma iniciativa principal voltada para jovens que estão usando cigarros eletrônicos e que querem parar. Então, tem esse aplicativo que a pessoa pode fazer o download, né, no telefone e estar conversando com pessoas que também estão tentando parar. E este é o fim da apresentação. E agora, começamos com a sessão de perguntas e respostas. Há várias perguntas sobre coisas que eles vão falar, que são novidade, que não foram faladas durante a apresentação.
E logo após, então, você terá as informações de contato para o PTTC e a pesquisa de avaliação de satisfação. A primeira pergunta, de Olga Rodrigues. Como a comunidade de fé pode ajudar nesse esforço? Bom, penso que essa é uma pergunta muito interessante. Muitas vezes, em muitas comunidades, especialmente nas comunidades onde se sabe que as escolas podem não desempenhar um papel tão importante, a comunidade de fé, seja uma igreja, uma mesquita, ou um templo, um centro, uma sinagoga, tem um papel importante nos programas para os jovens depois da escola. É um papel importante na vida dos jovens e sei que, pessoalmente, na minha casa de culto, houve alguma ambivalência no início, ao envolver esforços de prevenção, mas finalmente o nosso rabino decidiu dar o passo e eles se aproximaram da coalizão comunitária local e a partir daí tudo realmente aconteceu. Deram um sermão sobre a necessidade de as pessoas encontrarem ajuda e isso foi com relação à crise dos opioides e acho que teve um grande impacto. Acredito fielmente que as igrejas têm um papel muito importante a desempenhar, seja dando sermões, seja na realização de oficinas, distribuição de recursos para os adolescentes e outras coisas mais. E Judy complementa que, de fato, as comunidades de fé e os adolescentes estarem conectados a essas comunidades é um fator de proteção que ajuda a evitar o envolvimento com álcool e outras drogas. E a ideia dela é que, ela diz, se uma comunidade de fé tivesse um boletim em cada serviço da semana, onde eles têm algo sobre cigarros eletrônicos, eles poderiam até pegar parte dessa apresentação, se eles quisessem, ou apenas uma foto de um Jew e escrever, converse com seus filhos. Também falar do púlpito, né, a um sermão sobre cigarros eletrônicos, dentro de suas igrejas, sinagogas, mesquitas, centros. Seria uma ótima maneira de fazer isso e muitas comunidades têm coalizões comunitárias locais que estão buscando a participação da fé. Então, se eles quiserem, eles também podem entrar em contato com Dolca, do PTTC, para obter materiais que poderiam ajudar, se você quer levar isso para suas comunidades de fé, para que eles possam publicar em seus boletins. A próxima pergunta é, por quê? Por que os jovens e adolescentes estão usando estes cigarros eletrônicos? Então, eles respondem que poderíamos discutir muito sobre isso, mas podemos resumir na seguinte ideia. Isso tem a ver com o marketing enganoso e os sabores atraentes para os jovens. De fato, truques e outras formas do uso popular que parecem bons e parecem que não são percebidos como perigosos, essa é uma das coisas mais importantes do porquê estão utilizando. Combinando que o fato de que eles têm sabores que atraem os jovens, tudo que conspira para fazer com que as pessoas os usem. Além disso, a nicotina em muitos desses produtos os fazem querer e pensar em fazê-lo, pois a nicotina é aditiva. Então, isso é um ciclo. E eles complementam dizendo que um dia estavam conversando com uma pessoa a respeito do Jew e perguntando como é que pode que esse Jew cresceu tão rapidamente e se tornou um problema nos Estados Unidos, né? Então, eu disse a eles que são os adultos que prepararam as crianças, criamos um produto atraente para as crianças, que eles podem esconder facilmente dos pais, comercializamos esse produto, demos a eles sabores para que eles gostem, vendemos em lugares onde os adolescentes estão, o tornamos acessíveis para que eles pudessem comprar, e agora
nós, adultos, estamos suspendendo os adolescentes das escolas porque eles estão usando os produtos para o qual nós configuramos. Então, eu mudaria a pergunta e diria: o que vamos fazer com os adultos para que eles ajudem a impedir que as crianças usem os cigarros eletrônicos? Porque as crianças estão realmente fazendo o que pedimos. Então, essa foi a resposta. Uma próxima pergunta foi a respeito de pôsteres, recursos, e mais uma vez, em espanhol. Então, mais uma vez, eles orientam que entrem em contato com o PTTC para poder pedir materiais, se vocês precisam, para pregar nas suas oficinas, agências e clínicas. Uma outra pessoa pergunta: você poderia compartilhar sobre o projeto ou as instruções para a sala de fuga dos jovens? Eu adoraria fazer isso com os meus jovens. Então, eles dizem que a sala de fuga foi realmente um sucesso, uma ferramenta de prevenção que eles jamais viram tão eficaz, que foi realmente divertido, e que eles sabem que a maioria das pessoas dizem que tudo é divertido, mas que isso realmente foi. E as pessoas pagariam dinheiro para fazer isso numa noite, num sábado à noite, por exemplo. E eles disseram que sim, que eles podem disponibilizar essas instruções novamente, se vocês entrarem em contato com o PTTC. Então, eles vão distribuir essa informação sobre como fazer essas salas de fuga. Uma outra pessoa pergunta sobre o quanto está sendo gasto em marketing para os cigarros eletrônicos na juventude latina. E eles dizem que não tem uma informação específica sobre isso. E com relação aos números, sobre as circunstâncias em que os jovens começam a vaporizar pela primeira vez, ou seja, em que idade, exatamente quando eles começam pela primeira vez. Então, eles respondem que, na pesquisa que Judy mencionou anteriormente, que coleta muitos dados, se vocês se lembram, nos gráficos, você pode ver que eles começam a usá-los no ensino médio. E que, como nem sempre esse é o caso, é difícil fazer generalizações completas, mas que o uso aumenta à medida que a idade aumenta. Então, há alguns alunos que começam na 8ª série e continuam durante o ensino médio, mas a cada ano a proporção de alunos usando cigarros eletrônicos aumenta. Então, não é bem uma época em que os alunos começam, é um aumento progressivo no curso do ensino médio. Além disso, há algumas pesquisas que mostram que, inclusive, algumas crianças começavam a usar no ensino fundamental. Uma outra pessoa, Hector Reis, pergunta sobre por que não é ilegal nos campos das escolas. Por que os alunos podem ser suspensos, mas não presos, quando eles estão fumando na escola? Então, eles respondem que muitas escolas estabeleceram regras que restringem o uso de cigarros eletrônicos, mas em muitos casos não há leis que proíbem o uso. E em muitos lugares é ilegal para menores de 18 anos comprar, mas não há leis que realmente restringam os sabores ou pontos de venda dos cigarros eletrônicos. E eles explicam, então, que por isso eles adotaram uma abordagem de tentar restringir os sabores e restringir os pontos de venda, e impedir que os adolescentes iniciem em primeiro lugar. Porque eles acreditam que podemos criar um consenso maior que, com base nestas propostas legislativas, será mais provavelmente aprovado. E eles perguntam, então, sobre... eles também adicionam sobre a questão da idade dos 21 anos. Então, na Califórnia, é ilegal para uma pessoa comprar nicotina antes dos 21 anos. E eles estão dizendo que não há idade padrão na compra. Em Nova York, acaba de começar com o tabaco 21, mas nem todos os estados têm isso. Alguns têm idade para comprar tabaco aos 18 anos.
Então, essa é a proposta do tabaco aos 21, que eles estão tentando fazer ser uma lei federal. Uma outra pessoa, Ricardo Torres, pergunta: você tem uma lista de produtos químicos encontrados nos cigarros eletrônicos juntamente com a nicotina? Então, eles explicam, sim, eles têm uma lista, eles podem também disponibilizar, porém, o problema é que eles podem inclusive, citar alguns desses produtos, que é o diacetil, níquel e cromo. Mas o problema é que depende do dispositivo e também do conteúdo do suco eletrônico. E quando esse suco superaquece e transforma em vapor, ele cria outros produtos químicos ao seu redor. Então, por isso é difícil obter uma lista já estabelecida. Porque talvez seja imprevisível de identificar exatamente que produtos químicos estão sendo criados naquele dispositivo. Mais uma pergunta é sobre trazer isso para as comunidades latinas. Então, eles explicam que, sim, eles estão tentando fazer uma parceria com várias organizações comunitárias que atendem às famílias latinas e hispânicas e que eles estão tentando se reunir com eles. Então, eles explicam que eles têm que se adaptar, levando todo esse programa aonde as pessoas estão, porque eles encontraram barreiras de, por exemplo, muitas das pessoas nas comunidades hispânicas não têm condições de sair à noite para se encontrar por questões de turno de trabalho, ou, geralmente, onde eles se encontram, fica do lado de uma corte, por exemplo, na prefeitura, ao lado de um tribunal. Então, muitas pessoas latinas e hispânicas têm medo de se encontrar e de ir a esses lugares. Então, a estratégia deles é de levar isso onde as pessoas já estão e onde elas se sentem cômodas. Então, elas estão indo aos centros comunitários latinos e hispânicos. Outra pessoa, a Angeline, pergunta por que a publicidade dos cigarros eletrônicos é tão proeminente nas comunidades minoritárias latinas. Então, novamente, eles respondem dizendo que isso já é uma coisa antiga, né? E que há uma fala, né, da indústria, que vem lá do tempo da indústria do tabaco, que diz, dos criadores, né, que diz: nós não fumamos essas coisas que reservamos para os pobres, jovens, vulneráveis e sem educação. Algo assim. Ou seja, há uma longa história de indústrias, como a indústria do álcool e do tabaco, que se aproveitam das comunidades vulneráveis e das comunidades hispânicas e latinas, então, e que tem como foco ganhar dinheiro em cima dessas comunidades. Então, sabemos, então, que precisamos ou de muito dinheiro ou de muitas pessoas para fazer uma mudança. Eu sei que não temos tanto dinheiro, mas temos muitas pessoas e precisamos elevar nossas vozes o mais alto possível para dizer o que nós queremos em nossas comunidades, para envolver os jovens e fazer uma grande varredura na comunidade. Você pode ver o que há nas lojas vaping e fazer workshops na comunidade. E eles dão um exemplo, né, de um dos parceiros deles que acabaram de realizar um workshop na comunidade, onde havia pessoas circulando, usando luvas e recolhendo todo o lixo que eles encontravam, que se relacionavam com o tabaco. E depois eles levaram tudo isso e colocaram em cima das mesas dos funcionários eleitos, dos representantes políticos, e disseram: olha isso é o que está acontecendo em nossa comunidade. Então, eles tinham um líder na comunidade de coalizão, trabalhando com comunidades urbanas, e havia uma pequena parceria, haveria um pequeno parque acima do local onde as crianças brincavam, e eles perceberam que todos os outdoors em torno das crianças eram anúncios sobre álcool, tabaco ou divórcios baratos. Então, eles se perguntavam o que essas crianças estão vendo. Então, mais uma vez, outras coisas que eles fizeram foi levar isso adiante e eles conseguiram, então, fazer uma campanha e mudar todos esses outdoors
para mensagens positivas e desenhos e mensagens que as próprias crianças escreviam e colocavam isso nesses outdoors, ao invés de propaganda para álcool e cigarro. Uma pergunta pessoal para Abi. Abi, quem é você? Né? Como você se envolveu com tudo isso? Então ele diz, eu tenho 17 anos, sou um estudante de ensino médio e eu me envolvi através da minha escola. Em nosso município, graças aos esforços de Judy e de muitos outros, a maioria das escolas tem uma coisa chamada comunidade de coalizão, que é um grupo de estudantes, professores, policiais, agentes de saúde. E foi assim que eu entrei nessa organização e conheci a Judy e essas pessoas. Eu trabalho para combater o uso de substâncias, por isso eu recomendo ingressar em qualquer organização da sua comunidade, mesmo que eles não digam explicitamente que trabalham e aceitam jovens, porque todas essas organizações deveriam ter adolescentes. E outra coisa que eu diria é que muitas escolas têm clubes estudantis contra decisões destrutivas que visam reduzir, por exemplo, o dirigir embriagado, a lei seca. Eles costumam levar atletas da faculdade a falar contra abuso de drogas. Então, além de tudo isso, essas são ótimas maneiras de se envolver na escola e também de aprender sobre coisas novas. Mais uma vez, eu recomendo entrar em contato com Dolca Zelaya, do PTTC, se você quer nossas informações e se você quer juntar-se aos Jovens Decidem, que é uma organização sem fins lucrativos, liderada por jovens nos quais eu estou envolvido. E trabalhamos com muitas coisas diferentes, desde projetos de mídia, promoção legislativa, fazemos jogos, programas educacionais. E se vocês gostarem, eu adoraria de trabalhar com vocês. Mais duas últimas perguntas. Uma pergunta se a nicotina nesses dispositivos deriva do tabaco ou é uma nicotina sintética? Então, eles respondem que pesquisando um pouquinho sobre isso, eles descobriram que é um processo um pouco complicado, mas que ao final ele vem do tabaco, mas que não é um tabaco qualificado. É um extrato que vem de um processo. Então, começa com o tabaco, passa por um tipo de processo e se torna a nicotina que está nos dispositivos, que é uma nicotina híbrida. A última pergunta é sobre hookah, ou narguilé, que é muito popular. Então, eles estão perguntando se isso é tão popular também entre os jovens quanto os cigarros eletrônicos. Então, eles respondem que depende. Então, eu acho que depende da comunidade em que essas tendências estão. Em alguns casos, por exemplo, isso é muito popular entre os adolescentes, mas quando olhamos para os bares de narguilé, de hookah, eles costumam ser um pouco menos populares porque é mais difícil ter acesso por causa da idade. Enquanto que para um Ju, por exemplo, você pode achar em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, acho que eles costumam ser mais fáceis de se obter acesso. Mas, novamente, depende da comunidade. Porque, por exemplo, eles descobriram que o que está acontecendo localmente é que nas comunidades ao norte de Manhattan há muitos bares de hookah. Então, isso é uma grande preocupação, mas não é tanto uma preocupação em Westchester, ou seja, depende da comunidade. Então, com isso, encerramos essa apresentação e agradeço muito a presença de todos. E, por favor, vou colocar aqui agora as informações do Centro Hispânico Latino de Treinamento e Assistência Técnica em Prevenção, PTTC, e vocês podem entrar em contato se vocês necessitam informações adicionais. Mais uma vez, obrigada por participar da nossa apresentação. E, por favor, completem essa pequena pesquisa que vai aparecer em alguns instantes. Muito obrigada e tenham um ótimo dia. Até!